Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero bem que sim, comigo está tudo bem. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Irelma da Costa. Bem pessoal, hoje eu estou aqui para responder um desafio que me foi feito há um tempo atrás, mas eu decidi trazer aqui para o canal porque achei interessante e também vocês vão passar a conhecer um pouquinho mais sobre a Irelma da Costa, que é responder então as perguntas, é uma tag, as perguntas sobre a minha infância. Então tem aqui umas perguntas que a minha amiga Tati do canal Tati Vanucci Vida na Inglaterra, ela desafiou-me e hoje eu decidi então trazer aqui no canal para vocês. Para você que está a chegar agora, seja bem-vindo aqui ao canal Irelma da Costa. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ativa o sino das notificações para poder receber todos os vídeos novos aqui do canal. E vamos agora para a primeira pergunta desta tag. Então, eu vou estar sempre a virar para ali para poder ler as perguntas e responder aqui para vocês. A primeira pergunta que ela me faz é: o que você queria ser quando criança? Quando eu era criança, na verdade, eu sempre quis ser aeromoça. Sempre eu falava que eu quero ser uma aeromoça, só para poder viajar para todo lado, mas enfim. Você tinha apelido na infância? Se eu tinha algum apelido na infância? Bem, apelido que eu me lembro agora, sim, um apelido na infância, tinha um amigo do meu pai, já é falecido, ele chamava-me de Cameço. Cameço porque eu tinha os olhos assim bem redondinhos e bem grossos, então para ele Cameço era alguém que tinha os olhos muito assim redondinhos e grandes, e ele dava-me sempre, ou ele chamava-me sempre por este nome. E algumas pessoas me chamam de Julieta até hoje, que Julieta é o nome da minha avó, a mãe do meu pai. Bem, é um apelido da infância, mas até hoje muita gente me chama de Julieta. E Cameço, esse nome de Cameço era simplesmente este amigo do meu pai que chamava-me de Cameço e mais ninguém. Sim, já ninguém me chama de Cameço, mas sim Julieta. E a terceira pergunta é a seguinte: qual tarefa de casa não gostavas de fazer? Bem, a tarefa de casa que eu detestava mesmo fazer era ter que cerar o chão, né? Passar cera no chão, porque o chão lá no Marçal, onde eu cresci e nasci, era um chão de madeira e era o meu trabalho. Às vezes nós, né, tínhamos nossos trabalhos, mas eu detestava fazer esse trabalho que era cerar o chão. E eu não gostava de descer do prédio para ir deitar fora o lixo, dava muita vergonha. Então, estes eram os trabalhos de casa que eu detestava mesmo fazer enquanto criança. E a quarta pergunta é a seguinte: qual o passatempo quando criança? Qual passatempo quando criança? Bem, quando criança, eu vou dizer para vocês, eu tive uma infância assim um pouco difícil, mas meu passatempo, dos poucos que eu tive, era jogar 35 Vitória. Não sei se alguém lembra-se aí, né? Para quem é angolano, não sei se no Brasil tem o mesmo nome, era ter duas pessoas, ou quatro, ou cinco, ou seis, passa uma bola na outra e pronto, 35 Vitória. E depois também eu gostava muito da garrafinha, jogo da garrafinha, e o elástico, né, que é o mete-tira, como nós cantávamos. Mete-tira, boia fora, sai. Eu esqueci a música, mas era mais ou menos assim. Não, era mete-tira, não me? Mete-tira. Brincadeira de elástico, essas brincadeiras que eu gostava de fazer. A quinta pergunta: já passou necessidade durante a infância? Esta pergunta, sim, eu passei por muitas necessidades na infância. Não vou contar aqui a história porque é longa, mas eu tive uma infância muito difícil, já passei fome, já dormimos até com fome mesmo. Quer dizer, comíamos, mas a vontade era comer mais, mas porque tínhamos muito pouco em casa, então éramos obrigados às vezes a dormir com fome. Então já passei sim muita necessidade em casa, tanto mais que eu e as minhas irmãs tínhamos que vender, vendíamos gelado de muco, vendíamos iogurte, vendíamos rebuçados, né, doces assim lá no prédio. Então foi assim uma infância bem difícil mesmo que eu passei. A sexta pergunta: qual a sua comida preferida na infância? Bem, como eu disse, eu respondi aí a quinta pergunta. Eu tive uma infância muito difícil e não havia muita escolha, não tinha como eu ter minha comida preferida na infância, porque para mim o que era comida era só entrar, então eu comia tudo, não me lembro assim de ter uma comida preferida na infância. E a sétima pergunta é a seguinte: qual foi o seu brinquedo preferido na infância? Como eu disse acima, eu tive uma infância difícil
Às vezes a gente se preocupava mais com a comida do que brinquedos. Eu não me lembro ter um brinquedo preferido na minha infância. Eu não me lembro ter uma Barbie. Eu não me lembro ter uma casinha de boneca. Eu não me lembro ter uma bicicleta. Então, praticamente, esta pergunta não tem assim uma resposta, né? Eu não tive brinquedos assim que eu achava que era um brinquedo preferido para mim, porque eu não me lembro, eu sinceramente não me lembro ter assim brinquedos preferidos na infância. A oitava pergunta é a seguinte: você gostava da sua escola? Bem, eu gostava sim. A minha primeira escola foi a 83, na Vila Alice. Para quem conhece Angola, Luanda, eu estudei na Vila Alice por muito tempo e eu gostava muito. E a nona pergunta é a seguinte: qual era a sua disciplina preferida? A minha disciplina preferida era história. Eu gostava muito de história e EVP, chamávamos EVP, né, que era fazer lá os desenhos. Então, estas duas eram as minhas disciplinas preferidas, mas sem falar que a querida mesmo era a história. Sempre gostei muito de história. E a 10ª pergunta é a seguinte: e as suas notas eram boas? Sempre tive boas notas mesmo. Não era um 20, mas chegava ali após dos 10 valores, que no máximo, né, em Angola o máximo era 20 valores, mas eu sempre passei dos 10. Mas sim, as minhas notas eram boas. Não era mais barra, mais inteligente da turma, mas sim, eu tinha boas notas. E a 11ª pergunta é a seguinte: com quantos anos você começou a sair? Eu comecei a sair, acredito, com uns 16 anos para 17 anos, porque era tudo muito controlado e eram saídas de ir assim para o chamado, que naquela altura batia muito, estava na moda. E a 12ª pergunta é a seguinte: como eram os seus avós? Até hoje eu só conheço uma minha única avó, que é a Julieta, né? Como eu disse anteriormente, que eu tenho o apelido dela. Agora, como é a minha avó? Minha avó é uma pessoa muito simples, uma pessoa muito frontal, uma pessoa direita, uma pessoa de bom coração. É a única avó que eu conheci, então falar dela é a única avó, então não vou falar aqui porque senão já estou assim um pouco emocionada. E a 13ª pergunta é a seguinte: você teve alguma doença na infância? Bem, doença, eu não me lembro se eu tive alguma doença na infância. Talvez a única doença era a fome. Mas é brincadeira. Doença, acredito que não. Doença, graças a Deus, apesar da fome, a gente cresceu, eu cresci saudável. E a 14ª pergunta é a seguinte: alguém já salvou sua vida? Pelo que eu me lembro, não, ninguém salvou a minha vida. Mas que eu saiba, além dos meus progenitores, eles também salvaram a nossa vida, lutando sempre para nos dar o melhor. Mas não lembro ninguém assim. Se for em um outro sentido essa pergunta de, por exemplo, um acidente, algum perigo que eu passei e alguém salvar a minha vida, não, ninguém salvou e não me lembro de ter passado por situações que alguém pudesse salvar a minha vida. Bem, e a outra pergunta, que é a 15ª pergunta, é a seguinte: as melhores invenções da sua infância? Melhores invenções da minha infância. Eu sinceramente então não me lembro inventar nada. Não tinha muita criatividade. Pelo pouco tempo que nós tínhamos para brincar, a maioria do tempo a gente se preocupava em vender, fazer outras coisas mais para ajudar em casa. Então não me lembro assim de nenhuma invenção que eu tive na infância. E a última pergunta é a seguinte: você tem amigos da época da sua infância? Sim, eu tenho, graças a Deus, tenho duas amigas apenas, que até hoje mantemos o contato. Nós somos amigas mesmo desde a infância, principalmente uma que agora está em Portugal. Ela, até hoje a gente se fala, né? Quando dá para falar, a gente fala, mas sim, eu tenho essas duas amigas da época da infância. Graças a Deus, elas estão bem e saudáveis. Primeiro vou desafiar aqui também a amiga Kathleen Pereira para fazer essa tag
da infância, respondendo essas perguntas. Mas atenção, eu vou desafiar vocês. Se vocês quiserem responder, fazerem o vídeo, esta é a vossa escolha, não é obrigatório para quem quiser fazer esse desafio. Então eu desafio primeiramente a Kathleen Pereira, e segundo a Nina da Virgínia. Em terceiro lugar, quero desafiar a Navar Navu. E a quarta amiga é a Priscila Princess. E a quinta pessoa é a Márcia na Austrália, uma angolana que também está aí na Austrália. Eu gostaria que vocês também respondessem a esse desafio, se vocês quiserem, sintam-se à vontade. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem deste vídeo. Dê aí o teu like mesmo, dê o teu like. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se também quiser contar um pouco da tua infância, deixa aqui nos comentários, respondendo ou falando sobre uma dessas perguntas que eu respondi. E eu espero, Tati, minha amiga, que eu tenha então respondido as perguntas que você me desafiou. Obrigada por ter assistido. Inscreva-se no canal se ainda não fores inscrito. Ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. E nos veremos até já. Tchau, tchau.